Olá, mais uma vez vamos compartilhar aqui na internet uma mensagem. Aqui em Rio Ponte, no interior de Domingos Martins, na igreja, a gente achou por bem não nos reunirmos esse final de semana por causa da saúde de alguns irmãos, né, que está debilitada, alguns contraíram o coronavírus e por isso eu quero compartilhar uma mensagem para esse domingo por aqui mesmo. Aqueles que nos assistem de outros lugares, outros estados, que Deus te abençoe, que Deus possa falar contigo também nesse momento, né? Um prazer poder compartilhar uma palavra do Senhor com você. E hoje eu gostaria de compartilhar Isaías capítulo 40, versículos 28 até o 31. E a mensagem, o título dessa mensagem é Voar Alto. Isaías 40, do 28 ao 31, se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo, diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Bom, quero compartilhar contigo um pouquinho do contexto, né? Um pouquinho do contexto teológico do livro de Isaías, mais especificamente desses capítulos, do capítulo 40 de Isaías até o capítulo 55, seria aquilo que os teólogos chamam de consolações de Israel. Porque nesses capítulos o profeta Isaías vai falar muito da restauração de Israel. Eu lembro a você que Israel, enquanto Isaías está escrevendo, Israel ainda não está no exílio. Mas a promessa do castigo de Deus é presente no livro de Isaías. E a partir do capítulo 40, então Deus, embora não havia castigado o povo, começa a prometer uma restauração. Por isso é o livro das consolações. E é muito interessante essa restauração prometida por Deus. Porque em alguns capítulos, por exemplo, no 40 e no 45, Deus promete restaurar o seu povo através de um rei pagão, Ciro. Deus disse que ia usar Ciro e fala mais, usarei o meu servo. Chama um rei que não adorava, não amava de servo. Por quê? Porque ele é senhor da história. E até aqueles que não o servem de coração estão servindo os propósitos do Senhor. Isaías 53 você conhece, vai falar do servo sofredor, uma referência a Jesus Cristo, restaurando não apenas o povo de Israel, mas todo aquele que se volta para o Senhor em arrependimento aos seus pecados. E aqui, né, aqueles teólogos, poderia dizer, aqueles que não confiam tanto em Deus, até aqueles teólogos que não são crentes, existem teólogos que não são crentes, eles vão dizer que não foi o profeta Isaías que escreveu esses capítulos, né? Foram, no mínimo, 3 autores diferentes para o livro do profeta Isaías, né? Por quê? Porque Isaías não poderia ter profetizado. Quando Isaías vai falar no capítulo 40, esse é o teor do capítulo, sobre uma restauração do povo de Israel, foi mais de 170, aproximadamente 170 anos antes de acontecer, antes de Ciro decretar que o povo voltasse. Então eles dizem, não, isso alguém depois viu tudo acontecendo e vai e escreve, né? É por isso que acontece. Mas eu creio, né, na profecia bíblica e na inspiração do Senhor sobre o profeta Isaías, profetizando a restauração do povo de Israel, quando eles voltariam do exílio babilônico, e também a profecia a respeito do servo sofredor. Várias profecias, né, que ele faz a respeito do Messias que viria para salvar o seu povo. 170 anos, mais de 700 anos antes da vinda de Cristo, o Senhor já estava profetizando através de um servo seu, restauração para o povo de Israel, mas também para todo aquele que crê. Incrível isso, a palavra de Deus ela é realmente poderosa e viva. E quando a gente entende que o povo de Israel, na época de Isaías, estava vivendo em pecado,
afastado do Senhor. E Deus então vai prometer castigo. E esse castigo veio através do rei da Babilônia. Nabucodonosor vai invadir Jerusalém em 586, 587 aproximadamente. E ali ele vai levar muitos cativos, muitos prisioneiros, os mais nobres, os mais ricos da linhagem real iriam para a Babilônia, foram levados para a Babilônia como servos e escravos. E qual era a mensagem que ele passava? Olha, aqui os mais importantes de vocês são nossos servos, são nossos escravos. E na região de Israel, então, ficam apenas os mais pobres, os mais humildes e simples, para dar continuidade à nação de Israel ali. Ela fica totalmente desprotegida, totalmente perdida em meio a tudo que está acontecendo. Então, entendendo isso, entendendo que essas palavras de Isaías, que nós lemos no capítulo 40, e especificamente do 28 ao 31, são uma profecia a respeito da restauração do povo de Israel. Entendendo isso, a gente chega à conclusão que esse texto, quando ele está sendo escrito, ele é uma grande esperança para pessoas que ainda nem nasceram. E a Bíblia é isso, né? Quando ela foi escrita, ela era uma mensagem de esperança para muitos que estavam ali, mas para nós que ainda nem havíamos nascido. E essas palavras aqui são de esperança para o povo que estava na Babilônia, né? Para o povo que ainda não havia nascido quando elas foram escritas, quando foi dada a inspiração ao profeta Isaías. Então, nós encontramos nesse contexto, esses versículos, um contexto de um povo que recebe uma promessa de liberdade. Um povo que ainda não era presente, não estava ali, mas depois na Babilônia então receberia essa promessa. Agora imagine você a servidão e a escravidão. Faça esse exercício de quem está na Babilônia e se depara com essas promessas. Imagine a dor e o cansaço de ser um servo, a dor e o cansaço de talvez estar longe dos seus familiares, talvez alguns ficaram em Jerusalém, você está ali. Imagine, né, a humilhação de servir pessoas estranhas, e talvez deuses estranhos em uma terra estranha. E você longe da tua terra natal, longe da adoração ao Deus único e verdadeiro que você cresceu ouvindo falar a respeito dele, talvez teu coração comece a se questionar. Mas espera aí, esse Deus do qual nossos pais, nossos avós falavam, quando viviam lá na terra de Israel, lá em Jerusalém, que havia o templo, será que esse Deus é verdadeiro? Será que esse Deus ele é mais forte do que os deuses que nós vemos aqui na Babilônia? Será que esse Deus está olhando para nós? Será que ele se lembra da nossa situação? Será que esse Deus existe? Será que Deus existe? E se ele existe, por que a gente está nessa situação? Talvez esse questionamento começava a surgir no povo de Israel que estava na Babilônia. E as palavras do profeta Isaías começam a fazer um sentido maior para nós quando nós nos colocamos no lugar deles, talvez com esses questionamentos. Por isso eu quero ler de novo. Nesse contexto, talvez entendendo um pouquinho melhor o sofrimento da escravidão ou da servidão, né, o sofrimento daqueles que estavam exilados na Babilônia. Vamos ler novamente o texto. Isaías 40, 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu separo 3 pontos importantes nesse texto que nos ajudam na sua interpretação e ajudam a trazer para a nossa vida. O primeiro ponto é um questionamento. Você não sabe? E aqui o profeta Isaías ele nos ajuda a pensar em quem Deus é. Em quem Deus é. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Não se cansa nem fica exausto.
sua sabedoria é insondável. Sabe como é que eu imagino essa pergunta? Será que você não sabe? Você não sabe? Nunca ouviu falar? Eu imagino como aquele chacoalhão que às vezes você dá em uma pessoa, né? Mas como é que você nunca ouviu isso? Todo mundo sabe. Você pega a pessoa e chacoalha ela. Como é que você não sabe? Em que mundo você vive? E talvez é assim que essa pergunta chega ao povo de Israel e deve chegar ao nosso coração. Por quê? Esse versículo está falando de duas coisas. Da onipotência de Deus e da onisciência de Deus. Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. Enquanto havia um povo cansado, sobrecarregado, que talvez não aguentava mais o peso do exílio, da escravidão, Isaías vai relembrar eles. Talvez eles estavam esquecendo de quem Deus era. E Isaías, antes de ver essa situação, porque ele nem viu, né? O exílio aconteceu depois que ele já morreu, Isaías vai escrever pelo Espírito de Deus, lembrando que, embora eles estivessem talvez cansados e sobrecarregados, o Deus deles não se cansa. O Deus deles não era limitado e nada era difícil demais, impossível, pesado demais. Embora a servidão pudesse se tornar difícil, pesada, o Deus eterno não se cansa, não fica exausto. Para ele nada é impossível, embora a servidão para o povo pudesse ser difícil demais. Mas ele também fala da sabedoria desse Deus. É insondável, o conhecimento desse Deus, ele é insondável, ele é um Deus eterno, o texto vai dizer. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus que conhece uma coisa hoje e de repente esquece amanhã, ou quem sabe aprendeu algo novo como nós. Ele é eterno, no sentido de que tudo nele existiu sempre e sempre existirá. Então não há nada novo para o nosso Deus. Ele simplesmente sabe de todas as coisas. Então, enquanto o povo desanimava na escravidão e aos poucos começava a esquecer de quem Deus era, o Deus que havia criado o povo de Israel, o Deus que havia chamado Abraão, o Deus que havia formado aquela nação através dos 12 patriarcas e seu pai Jacó, o texto vai mostrar que Deus jamais esquece. O povo poderia estar esquecendo, mas Deus não esquece. Deus jamais esquece. E esse versículo que foi escrito ao povo de Israel fala da nossa conduta, do nosso coração e da nossa vida. Não é assim com a gente também? Quantas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é? E parece que essa pergunta, você não sabe, ela precisa ser feita ao nosso coração. A gente agradece a bondade de Deus, nosso coração enche de gratidão por coisas boas, mas no momento de uma crise, no momento de uma dificuldade, parece que a gente esquece toda a bondade de Deus e só olha para aquela luta e problema e dificuldade. E a gente esquece quem Deus é. Essa pergunta é para você. Você esqueceu? Você não sabe? O que fazer nesses momentos em que nosso coração se esquece quem Deus é? Versículo 29 vai nos dar uma dica importante. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quando nós começamos a esquecer quem Deus é, a gente precisa lembrar, além de lembrar quem Deus é, nós precisamos lembrar o que Deus faz. Olhe para Deus. Esse é o segundo ponto importante. Olhe para Deus, olhe para as obras de Deus, olhe para aquilo que Deus faz. Se o teu coração começa a esquecer quem o teu Deus é, começa a olhar para aquilo que teu Deus faz. Existe no hebraico uma palavra antes do fortalecer. Eu li aqui a minha versão, ele fortalece. E essa palavra significa dar, estabelecer. Por isso algumas traduções vão dizer ele faz forte ao cansado, ele dá vigor, ele dá novas forças. Ou seja, o que o versículo está afirmando? Que o Senhor coloca força naquele que está cansado. E o texto vai além, não é só Deus colocando forças sobre aquele que está cansado, mas é o Senhor multiplicando as forças daqueles que estão fracos e cansados. Como se não bastasse olhar para o que Deus é, como se não fosse o suficiente, e é. O profeta Isaías nos mostra aquilo que Deus faz por nós. Agora eu acho interessante
que esse texto não está sendo escrito por um povo que sofre injustiça. O povo de Israel não está sendo perseguido e injustiçado, né, porque faz tudo certo. Não, era um povo que estava sofrendo por causa dos seus pecados. Eles estavam em exílio, estavam em sofrimento porque haviam pecado e se afastado de Deus. E para esse povo rebelde, pecador, que abandonava Deus nos momentos bons, mas procurava o Senhor nos momentos difíceis, para esse povo o Senhor está estendendo e prometendo novas forças. Agora, quem é esse povo? O Israel, no contexto imediato do texto, mas eu e você, no segundo olhar. Eu e você, nós somos esse povo que esquece de Deus. Nós somos o povo rebelde que muitas vezes escolhe o pecado, que muitas vezes decide andar afastado de Deus. Mas ainda assim, esse Deus, ele deseja restaurar a tua vida como ele restaurou o povo de Israel. E deseja multiplicar as tuas forças, renovar a tua vida e as tuas forças através do poder do seu Espírito. Ainda que você tenha feito escolhas erradas, ainda que você tenha escolhido andar afastado do Senhor, ele deseja restaurar a sua vida. E ainda que você esteja sofrendo as consequências e por isso cansado das tuas escolhas erradas, do teu pecado, o Senhor deseja restaurar o teu coração e a tua vida. Confie nisso. Olhe para aquilo que Deus faz. Agora, quando a gente olha para aquilo que Deus é, você não sabe. Olha para aquilo que Deus faz, renova as forças. A gente precisa admitir uma verdade. Nós precisamos, em terceiro lugar, olhar para nós mesmos. E o versículo 30 e 31 nos ensinam algo importante. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Para ilustrar essa verdade, olhar para nós mesmos, o profeta Isaías vai falar dos jovens, né? Ele vai usar jovens como uma ilustração. Os jovens são aqueles que têm um vigor diferenciado, têm mais forças do que os idosos, têm mais condições físicas de suportar alguma situação do que os idosos, né? E eu lembro dos acampamentos de adolescentes. Eu e minha esposa íamos com os adolescentes da igreja. Íamos junto para cuidar dos adolescentes, o Acanzeca, né? Acampamento de adolescentes da Convenção Batista Pioneira. E era muito legal, um momento incrível com aquela galera, e eles voltavam do acampamento cheios de vontade de servir a Jesus. Nós vamos seguir Jesus, nós vamos morrer por Jesus, nós vamos viver para Jesus. E aquela empolgação, força durava uma semana, no máximo um mês. Tempinho depois, alguns já nem estavam mais frequentando a igreja, todo aquele fogo se esfriou, toda aquela força. Outros escolheram o pecado, até iam na igreja, mas estavam vivendo uma vida de pecado, escolhas erradas. E ainda outros até estavam meio brigados com Deus, até bravos com Deus, porque tinham alguma expectativa. Deus vai fazer isso depois desse acampamento. E Deus não fez. Não aconteceu o que eles esperavam, né? E aí ficavam bravos com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, os jovens, a juventude é uma força importante dentro da igreja, né? Uma igreja que tem um grupo de jovens, adolescentes, forte, juniores. É uma igreja com grande potencial para o seu futuro. Mas o texto está dizendo aqui que os jovens desanimam e se cansam, assim como aqueles que iam nos acampamentos conosco. Desanimam, cansam. Eles caem no meio do caminho. Então, assim como os jovens, a força de uma igreja ou a força de um povo, essa força pode acabar, eles podem cair, podem estar exaustos. Assim nós somos frágeis também. Até os mais fortes de nós podem cair, tropeçar e ficar exaustos. O que dirá de nós? E é por isso que nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que nós somos falhos. Às vezes nós temos a impressão que somos super-homens, super-mulheres, que nós nunca vamos pecar como aquele irmão, aquela irmã, né? Nós temos uma vida diferente e esse olhar já basta para que nós venhamos a pecar. Esse olhar de arrogância já basta. Porque se até a força dos jovens acaba,
a nossa pode acabar um dia também. E nesse momento que o profeta Isaías mostra que nós somos frágeis, tem o versículo 31 e é talvez um dos mais bonitos da Bíblia, onde o profeta diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa palavra renovam, algumas traduções vão dizer recebem novas forças, né? Renovam as suas forças. Tem uma ideia especial aqui na sua língua original, no hebraico. É a ideia de morrer e vir de novo. Brotar novamente, crescer. Sabe quando você corta a grama no pátio da sua casa? Você corta a grama, vem a primeira chuva, ela cresce de novo. Você corta, ela cresce. Você corta, ela cresce. Então esse é um pouquinho da ideia que está impregnada aqui no texto. É como que se para renovar as nossas forças fosse preciso ser cortado. Ou ainda murchar e morrer. Para que pudesse nascer novamente. E é por isso que a gente precisa olhar para nós mesmos. Porque existem momentos na nossa vida que parece que nós somos cortados, podados, murchamos. Achamos que somos tão fortes, mas situações vêm e mostram o quão frágeis e fracos nós somos. E aí eu preciso entender, não há força alguma em mim, não há nenhum poder que venha do meu corpo, de mim mesmo, do meu espírito, que possa transformar a minha vida, que possa me renovar. O que eu preciso é olhar para quem Deus é e para o que Deus faz. Porque é dele que vem a minha força. E essa é a conclusão do profeta Isaías. Eles vão voar alto como águias, correr e não se cansar. A força que vem do Senhor é aquela força que nos ajuda a continuar. Não importa quão grave seja a situação. Final do versículo 31, o profeta Isaías diz que os que confiam no Senhor, eles são parecidos com a águia. Ele vai usar o voo da águia. A águia é um animal que é símbolo de excelência. Ela voa muito alto, em grandes alturas. Ela tem uma visão excelente. Então tem esse simbolismo, né, de excelência. E eu quero convidar você a voar alto. Como voar alto? Confiando no Senhor. Olhando para quem Deus é. Olhando para aquilo que Deus faz. Reconhecendo que você precisa dele, porque pelas suas forças as coisas não acontecem, não dá certo. Você precisa do Senhor. Para voar alto é preciso entender quem Deus é. Lembra da pergunta? Você não sabe quem Deus é? É preciso olhar para Ele e reconhecer o poder dEle, tudo aquilo que Ele fez, que Ele faz. É preciso olhar para si mesmo e entender o quanto você precisa dEle. E assim o Senhor renovará as tuas forças. Assim você poderá voar alto como águia. Eu não estou falando aqui de prosperidade, né, de lugares importantes na sociedade. Deus pode te dar, com certeza. Mas não é esse o sentido do texto. É o sentido de ter forças para continuar. E para ser vitorioso em Deus. E na vitória de Deus, não na tua vitória. Correr e não se cansar. Confie no Senhor. Olhe para o Senhor. Para que Ele possa fazer o teu coração voar alto. Pelo Senhor. Com o Senhor e aonde o Senhor quiser te levar. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero colocar a vida desta pessoa que nos assiste agora nesse momento, clamando, Senhor, renova as suas forças. Eu não conheço a situação do seu coração, não sei o que ela traz na sua vida, no seu viver, mas eu conheço a Ti, Pai, e quero clamar que os nossos olhos possam estar voltados para Ti, Senhor. Olhando quem Tu és, o que Tu faz, olhando que nós não somos nada e reconhecendo essa verdade, o quanto precisamos de Ti, para que possamos voar alto como águias. Renova as forças desta pessoa que tem passado por tantas provações e lutas e dê ela forças para continuar. É em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Quero te desejar um domingo abençoado e que o Senhor possa de fato renovar as tuas forças. E se for da vontade do Senhor, na semana que vem, a Primeira Igreja Batista de Rio Ponte estará reunida novamente. Um abraço para você.